Olá, sejam muito bem-vindos ao Personagens da JMU, uma série de entrevistas com o objetivo de desvendar a trajetória de pessoas que constroem a justiça mais antiga do Brasil. Vamos mergulhar em histórias inspiradoras e experiências únicas que contribuem para a construção da justiça militar da União. No episódio de hoje, nosso convidado é o Dr. Arizona, juiz federal titular da 5ª CJM. Muito bem-vindo, doutor. Para a gente é uma grande satisfação desvendar um pouco da sua trajetória. Obrigado, Márcio, pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui. O nosso propósito aqui é justamente esse, de entender como é que foi a sua trajetória. Queria que o senhor explicasse para a gente um pouco, um pouco como foi a sua infância, a sua adolescência, até 1998, quando o senhor tomou posse aqui na JMU. Ok. Pois bem, eu sou filho de um servidor público estadual, minha mãe era do lar, e nascido e criado em Curitiba, né, com a minha família, meu irmão, meus parentes todos. E tive uma infância feliz, né, uma infância simples, mas feliz. Estudei em escola pública até o ensino médio. Meu primeiro concurso foi em 1976 para entrar na antiga Escola Técnica Federal do Paraná, depois Centro Federal Tecnológico do Paraná, hoje Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que nem mais ensino médio tem, né? Agora é só ensino superior. Depois, concluído, né, essa etapa, já na época do serviço militar obrigatório, fui servir ao Exército em 1981 como soldado recruta. Não fui voluntário, foi serviço militar obrigatório mesmo, né? Naquele mesmo ano, eu prestei concurso para a Escola de Sargentos das Armas, em Minas Gerais. No ano seguinte, fiz o curso, em 1982. Eu me formei terceiro sargento, fiz a faculdade de Direito, né? Nesse tempo, fui promovido a segundo sargento. E, na sequência, fiz o curso de Direito, né? Mais uma vez por concurso. Fui cursar a Escola de Administração do Exército, que hoje não tem mais esse nome, né? Lá em Salvador, em 1992. Me tornei oficial, primeiro-tenente, depois, já quando era capitão, em 1997, aí passei no concurso para a Justiça Militar, tomei posse em 11 de setembro de 1998, e nessa época, então, assumi como juiz substituto, juiz auditor substituto, o nome do cargo era esse, lá na Auditoria de Manaus, a 12ª CJM. Doutor Arizona, estava lendo o seu currículo, o senhor, além da 5ª CJM em Curitiba, o senhor já trabalhou em diversas auditorias, né? Numa área correspondente à região norte e nordeste do nosso país. Até preparei uma colinha aqui. O senhor já esteve em Manaus, em Belém, em Fortaleza, em Recife, em Salvador e em Curitiba. Gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente as peculiaridades, as semelhanças e diferenças de cada auditoria. Pois não. Bem, isso tem a ver com a minha trajetória de antes de ser juiz, né? Porque comecei a namorar minha esposa na época do ensino médio ainda, né? E ela se formou na faculdade de Direito antes de mim com notas melhores, né? Jaçanã. E é curioso porque eu só fiz Direito por conta da trajetória dela antes de mim, né? E quando eu passei na faculdade, ou melhor, no concurso para juiz e tomei posse em Manaus, nós fomos todos, né? A esposa, os filhos, né? Os 2 filhos, nossos filhos na época, o Gustavo com 4 anos de idade, o Eduardo com 2 anos, e foi uma aventura, né? Manaus naquela época, 25 anos atrás, não tinha a estrutura que tem hoje, né? Estava saindo do esquema de racionamento periódico diário de energia elétrica, né? Tinha recém saído dessa situação e tinha até uma situação curiosa, porque tínhamos uma colega poucos anos antes, que estava lá, a doutora Eli, já aposentada, que muitas vezes enfrentava o racionamento da energia elétrica no meio da noite e para dormir sem ar-condicionado lá em Manaus, às vezes era complicado, né? Bem, mas daí, enfim, eu tomei posse em Manaus, ficamos lá 1 ano e meio, aproximadamente. De lá surgiu a remoção ainda como juiz substituto para Fortaleza.
é a 10ª circunscrição, né? Abrange Ceará e Piauí. E foram 4 anos maravilhosos, né? É uma auditoria relativamente tranquila, uma cidade muito boa. E tivemos a oportunidade de conhecer uma boa parte do litoral cearense, fomos até Recife, enfim, foi uma época muito boa da nossa vida. Depois, a promoção, por merecimento, aconteceu novamente para Manaus. Então, nós tínhamos saído de Manaus e voltamos para Manaus por mais um ano. A auditoria de Manaus tem algumas características, né? Primeiro, ela é distante, né? Geograficamente distante das demais capitais e das outras circunscrições. E é a nossa maior circunscrição, né? Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia equivale a uma área que na Europa abrange vários países. Então, além do tamanho, tem as dificuldades da bacia hidrográfica muito grande, então muitos deslocamentos de testemunhas, de réus, naquela época onde nós ainda não tínhamos o processo eletrônico, os processos eram físicos e as pessoas precisavam ir à auditoria para prestar depoimento, réus, testemunhas e ofendidos. Então era um desafio, né? Então, tratava-se, a nossa vida funcionava normalmente, mas os prazos sempre eram mais longos, as coisas aconteciam de uma maneira um pouco mais demorada. Depois de mais esse ano, na auditoria da 12ª CJM em Manaus, aí nós fomos, né, eu fui transferido, novamente a família toda junta, para Belém, a 8ª circunscrição. Nós ficamos lá também mais 4 anos. E com isso fechamos toda a Amazônia, né? Porque temos a Amazônia Ocidental, que é lá do lado de Manaus, a Amazônia Oriental, do lado de Belém. E essas duas auditorias acabam abrangendo todos os estados da região norte. Então, tivemos essa oportunidade. Manaus, até voltando um pouquinho, é uma auditoria que tem muito trabalho e tem uma peculiaridade curiosa, que nós chamamos, assim, brincando, de muita clínica geral, né? Então, acontece um pouco de tudo naquela auditoria. Então, os casos são bem variados, né? Belém já não tanto, mas também tem bastante serviço e casos um pouco variados, né? Mas foi uma época também muito boa que os filhos já estavam entrando ali na pré-adolescência, adolescência. Então, eles tiveram a oportunidade de conviver com coleguinhas, né, e com amigos já nessa fase onde a personalidade já está mais em formação, já no final, do meio para o final da formação do adulto, né? Então, eles tiveram essa grande oportunidade de conviver com pessoas com as quais nós não teríamos convivido se tivéssemos ficado no nosso estado de origem. De Belém, aí já na caminhada final para voltarmos a Curitiba, que era um sonho, né? Não era uma certeza, era uma vontade que nós tínhamos. Depende de vários fatores, entre eles a antiguidade na carreira, mas não só disso, né? E aí seguimos para Salvador. Então, em Salvador, aí ficamos mais 2 anos, né? 2013 e 2014. E nesses últimos anos, os filhos já estavam na época de vestibular, escolhendo faculdade, etc. E já começaram a escolher faculdades em Curitiba, porque é onde a nossa base familiar, as nossas raízes estão lá. Era o nosso objetivo voltar. Infelizmente, deu tudo certo finalzinho de 2014, eu fui transferido para Curitiba e no início de 2015, aí assumi a auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, que lá nós temos a nossa área com Paraná e Santa Catarina. E lá o senhor pretende ficar? Lá agora, só com aposentadoria, né, para não escolhermos a outra opção que não é tão agradável, né? Então, provavelmente agora concluirei meu tempo lá mesmo, né? Em 98, quando o senhor toma posse na Justiça Militar, ainda não havia o curso de formação inicial. E hoje nós temos, né? A Enajum promove esse curso. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O senhor sentiu muita falta? Na época, assim, para ser franco, eu senti, os colegas, todos nós sentíamos de algum apoio nesse sentido, né? A minha experiência pessoal é bem particular, porque como eu havia sido militar antes, evidentemente eu não poderia advogar, então não tive a experiência da advocacia. E tendo passado no concurso e assumido, eu cheguei na auditoria de Manaus realmente sem experiência de fórum, sem experiência da prática jurídica no
de como atuar no processo, em audiência, em sessão. E para minha sorte, eu cheguei lá e o colega que estava lá como titular, Antônio Jorge, já aposentado, né, uma pessoa fantástica e tinha uma grande experiência, porque ele tinha sido servidor da Justiça Militar, inclusive foi diretor de secretaria depois, começou nos cargos mais baixos, foi diretor de secretaria e foi também advogado de ofício. Então era uma pessoa, além de ser muito querida, muito experiente. E eu conversei com o Antônio Jorge naquela época, chegando, né? Mal nos conhecíamos, e expliquei para ele essa situação de falta de experiência prática. Tal. A teoria a gente domina, mas a prática realmente faltava. E aí ele disse, não, Arizona, fique tranquilo. Pode sentar ali no plenário, quando você se sentir pronto, você começa a atuar. E assim foi, eu fiquei uma semana no plenário da auditoria assistindo às audiências. Ele fazia as audiências, eu ficava ali assistindo. E aí, assim, como não há nenhum grande mistério nessa parte de fazer audiência, desde que você domine a teoria, né, a partir da semana seguinte eu já me senti em condições e realmente não poderia ser diferente, uma hora nós temos que começar, né, e passei a exercer, a fazer as sessões efetivamente, né, a partir já da segunda semana. E foi assim, eu tomei posse no dia 11 de setembro aqui em Brasília, no tribunal, e no dia seguinte estava em Manaus já para exercer as funções. E, como eu disse, a parte teórica, né, os despachos do processo, o andamento do processo, nós dominamos, né, a teoria nos ajuda. Mas a parte prática é um pouco traumático para quem não tem essa experiência. Muitos colegas já têm, ou porque já advogaram, ou porque já atuaram no Ministério Público, em alguma função, seja na Justiça Militar ou não. Mas eu não tinha, e acredito que outros colegas não têm. Daí porque eu reputo de uma grande valia, né, os cursos que hoje a nossa escola oferece para os que estão iniciando na carreira, né? Aquele curso de formação inicial, depois é um curso hoje de vitaliciamento que se tem. Na minha época também não havia curso de vitaliciamento, existia o estágio probatório, mas não existia curso, mas éramos avaliados pelo corregedor, né? E de acordo com o nosso trabalho e nas correições, quando a corregedoria até a auditoria, nos passava algumas orientações, eventualmente por telefone também nós buscávamos orientações. Mas é uma situação muito mais tranquila hoje para os novos, para aqueles magistrados que iniciam a carreira, ter o suporte de uma escola da qualidade, com a estrutura que tem hoje a nossa Enajum. Perfeito. Não, e com relação ao curso de vitaliciamento, o senhor, como já tinha sido militar, isso eu imagino que ficou até um pouco mais fácil, né? Ficou e foi uma coisa curiosa na minha carreira, porque eu fui vitaliciado 3 vezes, né? Eu me tornei vitalício quando completei 10 anos de praça no Exército. Aí eu fiz o curso de sargento, quando tomei posse como oficial de carreira, me tornei vitalício novamente. E depois de 2 anos de estágio probatório como juiz, me tornei vitalício novamente no serviço público. Então fui triplamente vitaliciado em 42 anos de carreira, 25 como magistrado. Doutor Izona, hoje o magistrado enfrenta um desafio que antes não havia, que é um ambiente multidimensional onde não existe uma única direção ou um caminho claro na aplicação do direito. Nessa perspectiva, como é que o senhor avalia que deve ser a atuação das escolas de formação de magistrados? É uma pergunta ambiciosa, né, complexa, que ela tem várias facetas. Eu entendo que uma escola como a nossa, por se tratar de uma justiça especializada, com suas características próprias que são inerentes à especialização do nosso ramo do direito, ela precisa ter o foco, como todas as outras, na nossa Constituição, no nosso arcabouço legal. Parece que esse é o ponto de partida inafastável, né, para qualquer escola. Mas na nossa, especificamente, como nós temos uma legislação que carece de algumas atualizações, já tem uma certa idade, realmente a nossa escola precisa estar atenta a esses aspectos, porque além da nossa defasagem, em alguns pontos da nossa legislação, nós temos também uma jurisprudência que por vezes oscila, né? Tanto a nossa, da própria Justiça Militar da União, como também no Supremo Tribunal Federal. Nem sempre aqueles entendimentos que prevaleciam uma década, 2 décadas atrás, eles continuam vigendo. E aí nós como operadores do direito, precisamos estar atentos a isso
e nos atualizarmos, enfim, e reavaliarmos, né, a aplicação do direito quando o caso concreto assim o exige. Mas a nossa escola, talvez para ela seja até um desafio maior, porque ela precisa pensar com uma amplitude muitas vezes mais ampla do que o caso concreto exige. Nós, em geral, estaremos decidindo no caso concreto, então o nosso universo é mais restrito, né, para aplicar o direito. Quando a escola se debruça sobre a formação dos magistrados, realmente eu considero que essa série de facetas diferentes do direito e da jurisprudência trazem para a escola uma necessidade, acredito que a escola tem estado à altura desse desafio, que é trazer pessoas de fora da instituição para ministrar cursos, também ouvir o que os integrantes da JMU têm a dizer sobre determinados temas e interagir com as outras escolas, com outras instituições, de tal maneira que todos esses aspectos acabem sendo abordados. E no direito, o direito não é uma ciência exata, como nós sabemos, então nós não teremos muitas vezes unanimidade, mas poderemos debater as ideias, os caminhos que sejam considerados, pelo menos de forma majoritária, como aqueles mais adequados, principalmente para aqueles novos magistrados que vão ingressar, né? Porque, não podemos escapar disso, né? Da multidisciplinariedade, do conhecimento interligado com outros ramos do direito e com outros ramos do saber, né? O saber, no final das contas, é um só, né? A divisão dele entre áreas de conhecimento é uma divisão mais didática e de ordem prática, mas o conhecimento é um todo, né? Perfeito. Bom, a nossa proposta aqui é realmente fazer uma entrevista curta, né? Entendendo um pouco da sua trajetória e dos seus pensamentos. Já estamos chegando no fim, mas eu gostaria de propor uma dinâmica final que seria a seguinte: se o senhor pudesse escrever num grande outdoor uma frase onde todo mundo pudesse ler, que frase seria? Essa é uma indagação bacana, gostei dela. E tem muitas citações, né, possíveis, mas eu gosto muito de um sermão do Padre Antônio Vieira, de Santo Antônio aos Peixes, né, onde ele fala do sal da terra, falando, né, na sua pregação sobre a situação do pregador, né, do pastor do rebanho, que ele tem a obrigação de falar para as pessoas e de dar o exemplo para as pessoas. E as pessoas também precisam ouvir o que é dito, né, por aquele que prega. E aí, numa parte do seu sermão, ele diz assim: será que o sal é que não salga ou será que a terra que não se deixa salgar, né? Será que o pregador, né, não prega o que deveria pregar ou não pratica aquilo que prega? Ou são as pessoas que ouvem o discurso e não se recusam ou deixam de atender aquilo que é dito por quem está falando? E isso naquele contexto de 1654, lá em São Luís do Maranhão, ele estava falando sobre aspectos da vida mundana, né? E hoje nós temos tantos problemas na nossa sociedade, e eu diria assim, um cartaz para deixar uma ideia forte de reflexão, seria assim: seja o sal da terra, ou sejamos o sal da terra, façamos ou procuremos fazer o bem na medida das nossas possibilidades em todos os momentos. E se não pudermos fazer o bem, pelo menos não atrapalhemos, já estaremos fazendo uma grande coisa, né? Então, seja o sal da terra, me parece que é uma mensagem bastante forte, significativa, e que apesar de muito antiga, ainda está com pleno vigor. Perfeito. Bom, e com essa frase, então, encerramos. Gostaria de agradecer novamente a sua presença aqui e dizer que foi uma grande satisfação conhecer um pouco da sua trajetória. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos que nos assistem. Quer dizer, mais uma vez, é um prazer e uma honra estar aqui nesse programa tão interessante. E esse foi mais um Personagens da JMU. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre o nosso podcast e sobre o personagem da JMU, siga a escola no nosso Instagram, enajumjmu. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço.